Olá, meus amigos queridos da história da igreja na Europa. É um prazer, é um privilégio estar com vocês mais uma vez, aqui da colina Croix, em Lyon, onde nós estaremos estudando, falando e pensando sobre os mártires cristãos dos 4 primeiros séculos. E você me pergunta, Fábio, por que dos 4 primeiros séculos? A razão é muito simples e nós já temos falado, lido e repetido que a partir de Constantino, do ano 313 da era cristã, que a perseguição aos cristãos cessa. A perseguição aos cristãos para com a legalização daquilo que seria um movimento chamado cristianismo. Ora, o imperador Constantino dá este ponto de partida, este ponto de início. No entanto, é o seu sucessor, o imperador Teodósio, ou Teodósios, que virá a fazer com que a religião cristã se torne a religião oficial do Império Romano. Pois bem, dito isto, eu trago grupo de pessoas, de indivíduos a esta localização geográfica no meu Walking Tour, e há um determinado momento que eu faço um resumo da história de 2000 anos do cristianismo a partir desta localização em 10 minutos. Eu brinco com eles que eu vou fazer este resumo em 10 minutos e eu faço. Em uma ordem absolutamente cronológica, obviamente um resumo bem sintético, mas a partir do Império Romano eu vou conduzindo passo a passo pela constantinização, eu vou falando também dos movimentos que surgiram aqui em Lyon e sobretudo chego ao Iluminismo, à Revolução Francesa e termino na França pós-cristã, no continente pós-cristão, na Lyon pós-cristã. Ora, você tem esse texto, você tem acesso a este resumo no portal do meu amigo Luiz Carlos Andreoli. Isto fará parte também da nossa aula de hoje, este texto. Por isso, leia e guarde exatamente esta cronologia, porque é muito importante entender como tudo se inicializou com o Império Romano. Pois bem, nós já temos dito que a igreja primitiva, e eu volto a repetir, e eu quero que você guarde, ela cresce, ela surge, ela floresce debaixo do poder estratégico, colonizador, militar, ditatorial do Império Romano. Tanto quanto debaixo da filosofia grega, do pensamento grego, que a igreja primitiva ela cresce e nasce. Por isso que Jesus, conquanto ele falasse aramaico, todo o Novo Testamento foi escrito em inglês. Inglês daqueles dias, que era o grego. Ora, tanto quanto o poder religioso era judaico. Pois bem, o poder romano era extremamente forte e poderoso, nós sabemos, de modo que no ano 43 antes de Cristo, é na colina Fourvière, eu me encontro na colina Croix, mas atrás de mim nós temos a colina Fourvière, onde no ano 43 antes de Cristo, um dos generais de Júlio César tomou esta região da Gália, que seria na realidade toda esta parte onde nós estamos em Lyon e nas circunvizinhanças e se tornou aquilo que nós encontramos pelos historiadores Lugdunum, que veio a se tornar depois a cidade de Lyon. Mas eu estou dizendo isto porque é a partir deste movimento que nós temos Júlio César, o seu general, nós temos a presença de Augustus, o primeiro imperador em Vienne, que está a 40 quilômetros de Lyon. Nós temos os historiadores dizendo que Pôncio Pilatos, ele mesmo, provavelmente cometeu suicídio ou em Roma, ou em Lyon, ou em Vienne. Nós temos a presença de Tibérios,
que é um outro imperador, o segundo imperador romano, enquanto Jesus desenvolvia o seu ministério público em Jerusalém, na Galiléia. Era o imperador Tibérios que estava organizando o Império Romano. É a Tibérios que este anfiteatro romano, no ano 19 do segundo século, foi construído e foi criado para a sua honra e para a sua glória, porque você tem que, de fato, ter isso na tua mente. O imperador romano era tido como Cúrios, como Deus, como Senhor, como Master. Pois bem, é também aqui, exatamente onde eu me encontro, onde existe uma creche dedicada com o nome de Cláudio. Cláudios, um imperador romano que em Atos dos Apóstolos nós lemos que havia grande fome no período do imperador Cláudios. Ora, no ano 177 que nós temos Marcos Aurelius. Marcos Aurelius era o imperador romano quando os 48 cristãos disseram não. Jesus é o meu Senhor, é o meu Cúrios, e por isso que eles foram mortos. Mas antes de nós entrarmos nos mártires dos 4 primeiros séculos, eu quero enfatizar um último detalhe que é importantíssimo desta jornada. Nós temos bem atrás de mim, e provavelmente você consegue enxergar um pouquinho, é a Notre Dame. É, de fato, o monumento à igreja icônica da cidade de Lyon, ela foi construída no ano de 1872. Ela não é uma igreja antiguíssima do ponto de vista da história, comparando com outras igrejas na França ou na Europa, mas existe um detalhe muito importante que eu gostaria de enfatizar a partir desse ponto que nós estamos conversando da história da igreja. Ora, do lado dela existe uma torre que se chama Torre Metálica. Eu sei que o sol está batendo e você não consegue enxergar muito bem, mas ela está bem do lado dela. Eu vou pedir ao Glauber para que coloque uma foto enquanto eu estou falando desta Torre Metálica, porque 20 anos depois da construção da Notre Dame, no ano 1872, esta torre metálica que tem o shape, que tem a forma da Torre Eiffel. A minha filhinha sempre diz, papai, por que a Torre Eiffel está em Lyon? Eu digo, não. Existia muita rivalidade entre Lyon e Paris, tanto quanto há entre São Paulo, Rio de Janeiro, Madrid, Barcelona, Chicago, Nova York. Existia muito mais rivalidade do que hoje existe com o futebol. E naqueles dias eles decidiram fazer da mesma forma, do mesmo formato, a Torre Eiffel que tem em Paris, eles decidiram colocar aqui em Lyon. Mas na realidade, o detalhe avassalador e esmagador para nós, e o que importa para nós é saber que ela é um pouquinho mais alta do que este edifício religioso chamado Notre Dame, porque eles não queriam que em 1872 o edifício religioso icônico da cidade fosse o edifício mais alto de Lyon. Tão pós-cristão esta cidade, este país, este continente se tornou. Pois bem, dito isto, você tem um plano de fundo e eu quero falar sobre os mártires da igreja. Antes da gente chegar a esses 48 mártires, nós temos que comentar que, de fato, o primeiro mártir é Estevão, segundo a tradição, e nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, onde Paulo ou Saulo, naquela ocasião, consentia na sua morte. Ele é o primeiro dos mártires cristãos, de modo que todos os apóstolos de Jesus foram martirizados, com exceção de João, que provavelmente morreu na ilha de Patmos ou em Éfeso. Alguns historiadores dizem que ele faleceu na ilha de Patmos quando estava exilado e recebeu a revelação do livro do Apocalipse. Outros historiadores dirão que o apóstolo João recebeu o beneplácito do imperador posterior, que seria Domiciano. Domiciano o enviou ao exílio a Patmos, e o imperador posterior,
ele deu ao apóstolo João este beneplácito, esta dádiva de sair de Patmos e veio a falecer bem velhinho em Éfeso. No entanto, seja Patmos ou seja Éfeso, o apóstolo João é o único que não foi martirizado, de modo que o único apóstolo de Jesus que é citado no Novo Testamento e foi martirizado é Tiago. Ora, Tiago foi passado ao fio da espada e é o único dos apóstolos que nós temos a citação no Novo Testamento. De modo que todos os outros apóstolos, nós sabemos pela tradição ou pelo escrito de algum apostolic father, em inglês, me veio à mente a palavra em inglês, que seria pai apostólico. Ora, nós temos, por exemplo, Pedro. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, debaixo do imperador Nero. Nero era este sujeito maluco, absolutamente doido, como nós sabemos. Ele chegou a colocar fogo na cidade de Roma enquanto ele tocava a harpa e depois culpou aos cristãos. É debaixo também de Nero que Paulo, ele foi decapitado. Por exemplo, diz a tradição que Pedro foi martirizado onde se encontra o Vaticano. Paulo, ele foi decapitado, segundo a tradição, onde existe, ao que eles dizem, São Paulo alle Tre Fontane, é um local um pouquinho distante da cidade de Roma ou do centro. Eu estive há alguns anos nesta igrejinha onde tem este símbolo. A tradição carrega que Paulo foi decapitado. Seja ali ou seja em qualquer outro lugar, de fato ele foi decapitado debaixo do imperador, do domínio avassalador de Nero. Um outro imperador que nós acabamos de mencionar, Domiciano, ele também traz uma perseguição brutal e João é exilado na ilha de Patmos. Um outro imperador que nós temos consciência é Diocleciano. Ora, é considerada uma das perseguições mais brutais, mais furiosas, mais extraordinariamente horrorosas que aconteceu, e é Eusébio de Cesareia que é capaz de fugir e escapar desta perseguição que foi promocionada através da ordem do imperador romano Diocleciano. Pois bem, é através de Eusébio de Cesareia que nós temos o conhecimento da história dos 48 mártires de Lyon, que foram martirizados no ano 177. E esses anfiteatros, este, por exemplo, que foi construído no ano 19 e abrigava 20 mil indivíduos, 20 mil pessoas que vinham a esta localização, por que existiam esses anfiteatros, você me pergunta, Fábio? Ora, em primeiro lugar, era para entretenimento, o Coliseu, o anfiteatro de Cesareia, o anfiteatro romano que está na colina também, Fourvière, que foi criado e construído no ano 15 a.C. Este e todos os outros demais eram anfiteatros para o entretenimento do povo, da cidade, e mais ainda, nós sabemos que existiam os gladiadores, às vezes os romanos traziam animais exóticos, exibiam e matavam nestes anfiteatros e posteriormente foram utilizados para matar cristãos. E como eles eram mortos através de bestas ferozes, de leões, ou eles eram decapitados. No caso dos cidadãos romanos cristãos, eles não eram torturados, eles eram matados imediatamente, decapitados, porque eram cidadãos romanos, tinham este privilégio de não serem torturados e, portanto, eram decapitados. Eles também eram colocados muitas vezes nessas cadeiras de ferro, onde eram aquecidas e torturavam esses indivíduos, como muitos desses 48 mártires foram martirizados. Um deles foi o primeiro bispo de Lyon, Pótinos, que na realidade fora discípulo do Policarpo, e ele foi torturado no ano 177 junto com estes outros cristãos, e ele acabou falecendo e morrendo numa prisão
ali na colina Fourvière, de modo que há um museu que relata essa história, este acontecimento, a igreja orgânica, que era reconhecida como a igreja de Lyon e Vienne, a primeira igreja no país, de fato na França, e Pótinos, ele vem a falecer nessa prisão. E quando você entra neste museu cristão, há de fato uma prisão. Não se sabe se exatamente foi esta prisão que Pótinos ficou, mas algo muito similar. Mas o que estão certos é que de fato foi na colina Fourvière que Pótinos veio a falecer, o primeiro bispo de Lyon. E por isso que Irineu de Lyon assume o bispado. Irineu de Lyon já estava na cidade de Lyon e é a partir deste processo, a partir desta matança, é que Lyon ele começa a tomar conta da igreja de Lyon e Vienne. Pois bem, nós temos também a figura de Santa Blandina. Ela é de fato a figura emblemática. Ela e um garotinho de 15 anos. Pônticos. Eles eram trazidos todos os dias para ver a tortura desses outros cristãos. De modo que Santa Blandina ela foi torturada de diversas maneiras. E depois de 2 dias de tortura, ela foi colocada numa estaca de madeira. E aqui nós temos uma estaca de pedra para simbolizar o que aconteceu com Santa Blandina, e depois um boi, diz a tradição, ou mesmo Eusébio de Cesareia escreve que foi um boi que com o seu chifre veio e matou Santa Blandina, que era uma escrava, e que dizia simplesmente: eu sou uma cristã, que mal eu fiz? Eu não fiz nenhum mal. Pois bem, isto posto, nós estamos falando destes 4 primeiros séculos, de alguns destes mártires, e sobretudo da história destes 48 mártires, porque estas histórias eram contadas e ditas, e os cristãos encorajavam uns aos outros nessas reuniões pequenas, antes de Constantino. Nós já falamos, e eu volto a repetir, ora, a igreja primitiva, ela se reunia nas casas, nos pátios, em bosques, em praias distantes. E é Agostinho que escreve e comenta como estas histórias dos cristãos martirizados animavam e encorajavam a fé da igreja que crescia de uma maneira, estatisticamente falando, extraordinária. É importante lembrar as palavras do nosso irmãozinho, historiador, teólogo, Tertuliano, porque ele dizia que é a semente dos mártires, é o sangue deles que de fato é essa semente poderosa da igreja e que fazia crescer. Ora, é importante também falar e ressaltar que estas perseguições, elas não aconteciam 24/7, 24 horas, 7 dias da semana, todos os momentos, toda hora, não, de forma alguma. Elas eram esporádicas, mas quando elas vinham de uma forma avassaladora, de uma forma absolutamente violenta. E mais ainda, nós temos um documento, e eu vou aportuguesar, e se chama uma carta ou uma epístola a Dionieto, ou Dionietus, que também é uma carta que é datada da mesma época, do mesmo período que aconteceu este fato em Lugdunum, no ano 177. É uma carta que vem do Egito e é uma carta que não tem a ver com o Novo Testamento, não tem a ver com os pais da igreja, mas é este primeiro documento que nós temos, secular, que escreve sobre os cristãos, sobretudo esses que estavam sendo martirizados, e diz que esses indivíduos eram indivíduos, pessoas como eu e como você. No entanto, eles seguiam uma lei, uma república celestial. Ora, Gonzales, Justo Gonzales, que também escreve sobre esta carta, esta epístola a Dionietus. E mais ainda, eu quero enfatizar
duas outras mártires que vieram a ser martirizadas no ano 203 da era cristã. No século III é Santa Felícia e Santa Perpétua. Elas foram martirizadas no anfiteatro de Cartago, onde se encontra hoje a Tunísia. E Agostinho também escreve sobre essas duas jovens que foram martirizadas. E nós temos ainda Policarpo, nós temos Inácio de Antioquia, que foi martirizado em Roma. Nós temos Clemente de Roma, que foi martirizado no final do primeiro século na Ásia Menor. Todos estes mártires, todas estas histórias eram contadas nas reuniões das igrejas que se reuniam nas casas para poder fortalecer a fé destes indivíduos. É Justo Gonzalez que faz uma descrição tão exata daquilo que estava acontecendo que no seu livro eu fiz questão de traduzir, ao invés de parafrasear aquilo que ele menciona sobre este momento da história, tanto quanto Eusébio de Cesareia. Ora, o seu livro História da Igreja, eu recomendo que você no mínimo possa folhear, ou você compra um audiobook e você ouça, porque é importante você entender esses 4 primeiros séculos que há muito sangue, muita história, que Eusébio de Cesareia traz detalhes, inclusive de Lugdunum ele traz esta carta que foi encontrada na biblioteca de Cesareia, quando ele escapa da matança ordenada, orquestrada, organizada pelo imperador Diocleciano. Ele foge e encontra esta carta de alguém que também escapou e fugiu desta perseguição acontecida em Lugdunum do ano 177, e esta carta que fora enviada às igrejas da Frígia e da Ásia Menor, é descoberta por Eusébio de Cesareia, consta no seu livro História da Igreja, e é por isso que nós temos todos esses detalhes, e consta também nos comentários de Justo Gonzalez, que fala sobre a história do cristianismo, e eu quero ler para você o que ele está comentando sobre esse período de perseguição. Ele diz: a mensagem de Jesus foi espalhada. A mensagem de Jesus estava por todos os lados e partes durante os primeiros séculos, durante o Império Romano. E como isso aconteceu? Gonzalez diz: o comércio floresceu. As viagens eram constantes, portanto, o cristianismo frequentemente alcançava uma nova região, não por meio do trabalho de missionários, não, ou pregadores, mas sim por meio dos comerciantes e viajantes, escravos como a própria Blandina e outros indivíduos que abraçavam a fé cristã. As estradas romanas funcionavam como estradas para o Evangelho e a mensagem de Jesus. Ora, isso é maravilhoso. Eu gosto disto. É algo extraordinário. É como se hoje nós utilizássemos as webs, essas highways, a internet, o Facebook, utilizássemos o WhatsApp, o YouTube para poder enviar esta mensagem de Jesus. As estradas romanas eram utilizadas como highways naqueles dias. E o título que Gonzalez escreve e coloca no seu livro, Métodos Missionários, eu acho fascinante. Preste atenção. Pois bem, ele diz: embora seja impossível fornecer estatísticas exatas, o enorme crescimento numérico da igreja em seus primeiros séculos é inegável. Isso nos leva a questionar quais métodos ela usou para atingir tal crescimento. A resposta pode surpreender. Pode surpreender, eu vou repetir. A resposta pode surpreender alguns cristãos modernos. Olha só o que ele diz. A resposta pode surpreender alguns cristãos modernos. Para os antigos, a igreja não sabia nada de técnicas evangelísticas ou avivamento. Eu vou repetir.
A igreja não sabia, esta igreja orgânica, não sabia nada de técnicas evangelísticas ou avivamento. Portanto, o evangelismo não acontecia nos cultos e reuniões da igreja, mas sim nas cozinhas, nas lojas e nos mercados. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária que eu e você podemos e temos que aprender com estes irmãozinhos que guardaram a fé, que morreram por um evangelho real, genuíno e verdadeiro. Não aconteceu o evangelismo nos cultos e reuniões da igreja, mas sim nas cozinhas, lojas e nos mercados. O principal testemunho da igreja era, obviamente, o de sofrer até a morte. E é por esta razão que a palavra mártir, no grego, significava e significa testemunhar ou testemunha. Ora, eu fico aqui com vocês, falando sobre a história da igreja nesses 4 primeiros séculos e lembrando da fé, da coragem, da resiliência, da força, da perseverança destes irmãozinhos queridos que debaixo do Império Romano eles afirmaram, eles reafirmaram, eles perseveraram e eles declararam, confessaram: Jesus é o nosso Curios, é o nosso Senhor. Jesus não é César. Jesus não é o imperador romano. Jesus é o nosso Master. Eu fico aqui com vocês para que vocês parem, pensem, reflitam e recebam coragem para entender que o nome de Jesus, ele é poderoso. E o sangue dos mártires no passado foi a semente da igreja que cresceu e floresceu através deste nome poderoso, Jesus de Nazaré. Até a próxima.